para mais um Pod Profs. Eu sou a Júlia. Eu sou a Maitê e a gente está na primeira fase do curso de Pedagogia da Unesp. E o nosso convidado de hoje é Sócrates. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindos, Sócrates. Boa noite. Sócrates, pode contar um pouquinho pra gente sobre a sua infância? Bom, eu nasci em 470 a.C., então minha memória já não está tão boa, então eu não lembro de muitos fatos. O que eu posso trazer para vocês, assim, que eu realmente nunca vou esquecer, é que eu nasci em Atenas, né? Então, eu nasci, cresci lá, meus pensamentos se firmaram lá. Então, Atenas, para mim, é realmente onde estão meus pensamentos. E a gente sabe que tu é um filósofo renomado e que essa foi a tua principal carreira, digamos assim, foi o que tu realmente se dedicou. Mas teve alguma outra carreira antes disso, algum interesse, algum hobby? Bom, naquela época, tinha muito disso de passar de pai para filho. E minha mãe era porteira, meu pai era escultor. Então, como citei, naquela época tinha muito disso. Então, eu acabei seguindo os passos do meu pai durante um tempo. Eu também servi, então eu prestei o serviço militar na época. E acredito que são essas duas profissões assim, que eu realmente posso citar, que não, eu me dediquei além dos estudos. Certo. Então, qual foi o seu assunto favorito que você estudou? Bom, eu gosto muito de pensar sobre o ser humano, sobre a vida em sociedade, em como que tudo funciona, em, por exemplo, como que a justiça, por exemplo, interfere na relação em sociedade, como as virtudes pessoais interferem no convívio de um com o outro. Também sobre o bem e o mal, que assim, é um tema onde isso pode interferir em como eu ajo perante vocês e como eu acho perante outras pessoas. Sim. E a gente sabe que tu nunca escreveu um nada de fato, nenhuma obra escrita, mas que tu tem muitos pensamentos que foram passados verbalmente para o teu discípulo Platão, né? Então conta pra gente como é que funciona isso, como é que tu espera que as pessoas continuem levando esses teus ensinamentos de uma forma não escrita? Bom, como você mesmo disse, eu tive discípulos que então trouxeram meus pensamentos até os dias atuais. Eu não escrevi, mas eles escreveram. Então, mas eu, particularmente, eu acredito no diálogo. Eu acredito na palavra falada. Então, eu chegando olho a olho para ti e te falando os meus pensamentos, vai ser muito mais tranquilo de te explicar algo, até porque eu sempre pensei que os livros, eles guardam palavras. Então, eu escrever vai guardar as palavras. Mas o livro não pode interagir contigo. Então, por exemplo, se tu estiver lendo um livro, esse livro não vai te fazer Provocações. Exatamente, provocações. Enquanto eu estou conversando cara a cara com alguém, essa pessoa consegue interagir com os meus pensamentos, podendo eu, então, aprofundar esses pensamentos com essa pessoa. Então, tu é a favor desse diálogo, dessa conversa mais cara a cara? Sim. Como eu falei, os meus discípulos tiveram um papel, então, de trazer até os dias atuais. Sim. Mas o meu modo mesmo seria o cara a cara. Como tu falou agora sobre a educação, como que um professor moderno pode aplicar seus métodos em sala de aula? Bom, trazendo para a atualidade, eu acredito, na verdade, em toda a história, eu acredito que o professor deveria ter o papel não só de transmitir o conhecimento, então não somente pegar e passar essa matéria para um aluno. O professor deveria ter o papel de encantar o aluno da matéria. Então, puxar ele para realmente estar naquele mundo daquela matéria, para que ele consiga não só decorar alguma coisa, mas realmente aprender e trazer para a sua realidade. Entendo. A gente vai para um intervalo rápido e a gente já volta. Sócrates é aquele homem, ele se acha o homem mais sábio do mundo, né? Por que ele se achou o homem mais sábio do mundo? Porque ele era um filósofo que ele não acreditava que existia a verdade. É verdade, ele não acreditava que existia a verdade. Ele ia em busca da verdade, mas ele acreditava que a gente nunca ia encontrar a verdade. Por isso que ele utilizou aquela frase que fala assim: eu sei que nada sei. Voltamos com Sócrates no Pod Profs. Então, Sócrates, a gente sabe que você não teve obras, mas que você fez algumas citações durante a sua jornada. E a gente trouxe aqui duas citações e a gente queria que você explicasse elas pra gente. Certo. A primeira citação é: ninguém faz o mal voluntariamente. Bom, quando eu digo isso, eu trago à tona a questão de bem e mal, né? Que eu já tinha citado anteriormente. E eu acredito que as pessoas, elas não buscam fazer o mal realmente achando que aquilo ali é o mal. Então, elas fazem o que elas acham que é certo de acordo com sua trajetória de virtude.
Então, nem tudo que elas fazem pode ser moralmente ético para a sociedade, mas na cabeça dela, de cada pessoa, aquilo ali é o certo. Sim. E a gente sabe que tem uma visão bem específica sobre o bem e o mal, tanto quanto em comum, né? Qual seria essa visão? Bom, o bem e o mal, pra mim, né, ele não é relativo. O bem e o mal, ele tem a ver com razão e virtudes. Então, como eu disse até anteriormente, vai trazer da tua trajetória de vida. Tuas virtudes vão descrever o que é o bem e o mal. Certo. A outra citação é: a educação é a chama que acende a mente, não o enchimento de um vaso. Bom, como eu disse anteriormente, né, a questão de transmitir conhecimento, né, eu acredito que ela deve ter o momento dos alunos, de cativar os alunos em sala de aula, cativar os alunos no conhecer e não somente jogar informações em cima deles. Sim. E por fim, Sócrates, a gente quer saber se tu realmente existiu. Bom, ser ou não ser, eis a questão. Por fim, Sócrates, tu realmente existiu? Só sei que nada sei.